Hoje estamos vendo o lançamento do CacheOS de março de 2025. Esta é a segunda grande atualização deste ano, e os desenvolvedores levaram algum tempo extra para melhorar o suporte de hardware e tornar o sistema mais confiável. CacheOS é uma distro baseada em ARM que se concentra na otimização de desempenho e em uma experiência suave do usuário. Se você estiver usando ou pensar em experimentá-lo, fique atento, pois esta atualização traz alguns novos recursos legais, incluindo um novo carregador de inicialização, suporte de jogos aprimorado e melhor compatibilidade para novo hardware. Então, vamos dar uma olhada. Uma das maiores mudanças nesta versão é o novo carregador de inicialização Mini. Agora, o que é um carregador de inicialização? É o programa que ajuda seu computador a iniciar e carregar o sistema operacional. Muitas distantes do Linux usam o Groovy, mas CacheOS está introduzindo o Mini como uma alternativa. Então, por que isso é um grande negócio? Funciona com o BIOS e o UEFI, para que seja compatível com sistemas mais antigos e novos. Suporta temas como o Groovy para que você possa personalizar como fica. Vem com instantâneos automáticos do BTRFS, ou seja, se algo quebrar, você poderá voltar facilmente para um estado de trabalho anterior. Isso torna o sistema mais confiável e amigável, especialmente para pessoas que usam o BTRFS como sistema de arquivos. Outra melhoria é o novo pacote CacheOS Samba Settings. O Samba é o que permite que o Linux compartilhe arquivos com computadores Windows da mesma rede. Antes, a configuração do Samba exigia algum trabalho manual, mas agora com este novo pacote, é mais fácil do que nunca. Basta instalá-lo e você poderá configurar o compartilhamento de arquivos com algumas etapas simples. Esse era um recurso altamente solicitado, portanto, se você tiver uma configuração mista de Linux e Windows em casa ou trabalho, isso tornará as coisas muito mais convenientes. Se você é um usuário da NVIDIA, aqui estão algumas boas notícias. O firmware GSP agora está sendo ativado para os drivers NVIDIA de código fechado. Isso significa melhor desempenho e gerenciamento de energia, menos problemas ao executar drivers mais novos e uma experiência mais estável para jogos e trabalho criativo. Nas versões anteriores, o firmware do GSP teve alguns problemas, mas agora, após discussões com a NVIDIA, a maioria dos problemas foi corrigida. Portanto, se você estiver usando uma GPU da NVIDIA, esta atualização deve melhorar sua experiência geral. O CacheOS também está acompanhando os mais recentes lançamentos de hardware. Esta atualização traz suporte para RDNA 4 Plus da AMD, bem como o RTX 570 Ti e RTX 570 da NVIDIA. Se você tem uma dessas placas gráficas mais recentes, o CacheOS agora os reconhecerão fora da caixa para que você não precise caçar drivers ou ajustar as configurações manualmente. Além disso, o suporte foi adicionado ao Asus Armoury, dispositivos de caixa como o ROG L e alguns laptops para jogos. Isso significa melhor controle de resfriadores e gerenciamento de energia para esses dispositivos, tornando-os mais utilizáveis no Linux. Outra mudança importante é o suporte do NTFS. Anteriormente, o CacheOS começou a usar o driver de kernel NTFS 3 como padrão ao montar partições NTFS. No entanto, alguns usuários relataram problemas, portanto, essa atualização reverte essa mudança. Agora, as partições NTFS serão tratadas de acordo com as configurações padrão do seu sistema. Se você usar unidades de inicialização dupla do Windows ou NTFS externas, isso significa que você não terá mais problemas inesperados. Para os jogadores e usuários de aplicativos do Windows, esta atualização traz uma grande melhoria para o Wine. O CacheOS agora inclui um pacote do Wine personalizado que usa o Windows no Windows 64, reduzindo a necessidade de bibliotecas de 32 bits. O padrão agora é o NT-Sync em vez do WineSync, o que melhora o desempenho. Isso significa menos dependência de bibliotecas desatualizadas de 32 bits, melhor desempenho nos jogos e aplicativos do Windows, como Valve e Steam também estão se afastando do suporte de 32 bits. Se você joga jogos pelo Wine, Lutris ou Proton, verá melhorias na estabilidade e na velocidade. Para aqueles que usam DLSS em jogos, há um novo recurso chamado DLSS Swapper. Este é um script que atualiza e instala automaticamente a versão e predefinições DLSS mais recentes. Não é mais necessário procurar manualmente atualizações, apenas deixe o script lidar com isso para você. Esta é uma adição pequena, mas útil, especialmente se você gosta de jogos. Como sempre, esta atualização traz as mais recentes versões de software, incluindo o Linux Kernel 6.14.0, a NVIDIA 5.701.3.3.07, GNOME 48, KDE Plasma 6.3.3 e Mesa 25.0.2 para melhor suporte gráfico. Se você estiver executando o CacheOS, simplesmente atualizar seu sistema fornecerá acesso a todas essas melhorias.
Se você já está usando o CacheOS, há uma pequena alteração que você precisa fazer se tiver uma CPU da Intel. A atualização remove o módulo Intel CRC32C, então você precisará editar este arquivo.com. Veja como. Abra um terminal e execute o seguinte comando. Encontre a linha que diz isso, e remova o CRC32.Intel. Salve o arquivo e execute o seguinte comando. É isso. Fora isso, basta atualizar seu sistema. E isso encerra a atualização do CacheOS de março de 2025. Existem ótimos recursos novos aqui, especialmente o carregador de inicialização NMNI, melhor suporte ao Wine, melhorias na NVIDIA e compatibilidade de hardware expandida. Se você é um usuário do CacheOS, informe-me nos comentários do que você pensa dessas atualizações. Você está animado com essas mudanças ou há coisas que você gostaria de ver melhorar? E como sempre, se você achou este vídeo útil, deixe um like, compartilhe e se inscreva. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.